Vamos falar aqui da Macaca Ponte Preta, chegando na tela, repórter Antônio Lupe, está aqui no telão. Alô, Lupe, é com você, hein? Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço a todos. Bom, como você disse anteriormente, né, para a Ponte Preta conseguir lograr êxito no Campeonato Paulista, precisa treinar bastante. É isso que os jogadores, sob o comando do técnico Gilson Klein, estão realizando lá na cidade de Itu, onde a Macaca faz aí a parte final da sua pré-temporada, visando a estreia no Campeonato Estadual. Aliás, falta uma semana para a Ponte Preta entrar em campo. Na quarta-feira que vem, né? Na verdade, falta um pouquinho mais porque o jogo é na quarta-feira. A Macaca enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque no primeiro jogo do Campeonato Paulista. E a gente vai acompanhar na matéria como está a preparação da Macaca com a presença do atacante Luca, o último reforço oficializado pela Ponte. Hora dos jogadores da Ponte Preta irem para o gramado e fazerem o que mais gostam, os trabalhos com bola. Com a presença do recém-contratado Luca, a Macaca fez o primeiro treino da pré-temporada nesta segunda-feira. E falando no atacante, ele está empolgado em voltar a vestir a camisa da Ponte. Muita vontade, muita determinação para poder nos jogos me empenhar, brigar e obviamente, né, estou ali para poder fazer os gols que eles querem ver, né? Então, tenho que me preparar bastante, porque a gente sabe que a temporada ela é um pouco mais curta, de muitos jogos, então você tem que se preparar muito bem. E eu estou aqui para fazer isso bem, para poder fazer os gols que eles esperam. Luca também lembra com carinho a primeira passagem pelo Moisés Lucarelli. Fazendo gols, né? Conseguimos uma final de Paulista que também não conseguimos o objetivo principal, mas que ficou marcado também pela história que foi construída naquele Paulista. Então, fazer os gols também, para mim, foi uma temporada que realmente de muitos gols, né, de estar sempre concluindo bem, sempre fazendo os gols que a equipe, para ajudar a equipe. Então, sem dúvida nenhuma, tá guardado na minha memória, né? Carinho que foi retribuído pela torcida na volta do atleta Macaca. Talvez até eu não esperava tanto, mas isso me deixa muito feliz, muito lisonjeado de poder ver que as pessoas desse grande clube gostam de mim. Então, isso para mim só prova que eu preciso dar o meu máximo todo dia que eu pisar ali. Outra novidade no treino da Ponte Preta foi a volta do goleiro Igor Vinhas, que estava afastado por Covid-19. O coronavírus ainda mantém 11 jogadores isolados. Matheus Jesus, Cleiton e Josiel testaram positivo na sexta-feira. Os demais devem voltar aos treinamentos ainda nesta semana. A Macaca segue em Itu até domingo e encerra a pré-temporada em Campinas. O jogo de estreia no Campeonato Paulista é no dia 26 de janeiro, no Allianz Parque contra o Palmeiras. Bom, tá aí um pouquinho da preparação da Ponte Preta na cidade de Itu. Como foi dito na reportagem, o Igor Vinhas ontem já participou normalmente das atividades e hoje os jogadores que foram identificados com Covid-19 na primeira bateria de exames, que foi realizado entre terça e quarta-feira da semana passada, também já foram liberados. O zagueiro Dedé, o volante Wesley, o lateral esquerdo Jean Carlos, o volante Marco Júnior, o zagueiro Fabrício, o meia Papa Fayet, o volante André Luiz e o zagueiro Léo Santos. Hoje de manhã realizaram então a primeira atividade em Itu. Com isso, 3 atletas seguem em isolamento. O Matheus Jesus, o Cleilton e também Josiel, o Cruel. E hoje de manhã, o goleiro Ivan Quaresma passou por exames no Parque São Jorge, com a camisa do Corinthians. Inclusive, uma imagem roda a internet do goleiro da Macaca com a camisa do Timão. Não só a camisa, mas todo o uniforme de treino do Corinthians. Imagem que doeu no coração do torcedor ponte pretano, que tem um carinho imenso pelo Ivan Quaresma, formado nas categorias de base da Macaca e que depois de quase 5 anos defendendo a meta titular da Ponte Preta, deixa o Moisés Lucarelli e em breve deve ser oficializado como reforço do Corinthians, provavelmente o contrato dele de 5 anos com o Timão. Batista. Bom, vamos debater a Ponte Preta aqui na tela da Band. A Macaca que estreia na quarta-feira no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras. Eu até estou surpreso porque achei que essa onda de Covid aí no elenco da Macaca fosse atrapalhar mais do que está atrapalhando. Tenho a impressão de que na fritada final dos ovos aí a Ponte vai acabar aproveitando a pré-temporada, né? Nós falávamos muito sobre isso, né?
Mas você vê que já estão voltando os jogadores, é importante demais. Pegou, inclusive, o final de semana aí. É claro, né, que o pessoal vai estar um pouquinho à frente. Mas esses poucos dias, dá sim, viu, Batista? Ainda mais que o Jovenilson, que é um cara competente pra caramba, né? Para ir ajustando. Até dentro dos jogos, né? Um trabalhinho depois do jogo, num dia após o jogo. Traz o cara mesmo que jogou para treinar um pouco mais e aí vai ajustando. Então dá sim. Foi um tempo muito curto, né? 5 dias, né, Lu? Porque eles ficaram fora. Então dá para ajustar sim. Olha, Batista, eu também fiquei com medo. Ontem a gente conversou sobre isso aqui, né? Olha, de repente pode atrapalhar o Covid, essa coisa toda, mas me parece que as coisas estão se encaixando. E eu fico muito feliz com isso. A Ponte precisa fazer, né? Não tem jeito, porque são muitos jogadores diferentes. Então você não consegue fazer um todo, pelo menos organizado, fazer uma base física se você não tem pelo menos uma semana e meia de preparação. Que legal, Batista, que as coisas estão se acertando. A Ponte que ainda está no mercado contratando. Ô Lupe, é claro que ainda está faltando um tempo, né? O Luca está chegando agora, mas você consegue imaginar um time titular da Ponte para a estreia contra a equipe do Palmeiras? Batista, eu consigo, inclusive já fiz esse exercício na Rádio Bandeirantes e fui criticado, porque na minha escalação eu utilizei o 4-4-2, acho que o Kleina não vai mais utilizar o 4-3-3, que foi muito comum na temporada passada, até pela quantidade de jogadores que foram contratados para o meio-campo. Provável time: Igor Vinhas no gol, na lateral direita o Norberto, se tiver condições, Dedé e provavelmente o Fábio Sanches, e também na lateral esquerda a presença do Guilherme Santos. No meio-campo, Marco Júnior, Leonaldi. Eu tinha colocado o Matheus Jesus, mas ele pegou Covid. Eu vou manter ainda o Matheus Jesus com o Wesley, sendo ali o responsável pelo meia, para fazer o meio-campo. E no ataque, com a chegada do Luca, acredito que ele agora assume o papel de titular, Luca e Moisés. Esse pode ser aí o provável time da Ponte para a estreia. Lembrando que eu mudei o esquema tático, não tenho informação se o Gilson vai mudar ou não, mas pelas peças que foram contratadas e pelo estilo de jogo que o Eberlin gosta e o próprio Kleina, eu acho que vai ter aí 3 volantes no meio-campo da Ponte. Então, há um conflito de ideias, porque o Gilson Kleina gosta de jogar com 3 atacantes. É o esquema preferido dele. O Marco Eberlin, que é o presidente, já gosta de um time mais fortalecido no meio-campo e, inclusive, jogando com 3 volantes, jogadores de marcação. E aí, vai prevalecer o treinador ou vai prevalecer o alto mandatário Marco Eberlin, que conhece muito de futebol? E se tem um dirigente que conhece, aliás, aqui em Campinas, 2 dirigentes. Um que foi presidente do Guarani, Beto Zini. Ninguém conseguia enganar o Beto Zini, porque ele conhece, né? Está vivo, graças a Deus aí, muito bem vivo. E o Marco Eberlin, treinador, sofria e sofre na mão dele porque ele tem muito conhecimento da matéria. Não vamos nos esquecer nessa sugestão de escalação do Fecim. Fecim é queridinho do técnico Gilson Kleina, toda hora ele aparece por aí, como um coringa. Não estou escalando o Fecim, não é o meu gosto, tá? Deixar isso bem claro. Aí é o seguinte, ele não tinha peças, né? Agora ele utilizou o Fecim. Não, vamos aguardar. Agora o time está mais robusto, diria o Tigrão. Eu acho que vai acabar valendo o que o treinador, desde que tenha resultado, que o treinador acha. Por mais que o Eberlin bote o dedo, ele não vai escalar o time. Tem sentido isso. Não, estou falando em escalar o time, estou falando em esquema tático. Mas eu estou falando. Esquema tático. O técnico abriria mão da sua preferência no esquema tático. Em função daquilo que gosta o presidente? Não foi isso que eu falei. O senhor está querendo fazer... Eu estou falando que o presidente vai escalar o time. O Gilson Kleina não aceita isso. Não tem polêmica comigo. E, aliás, nenhum treinador aceita. Não tem polêmica comigo, não. Estou falando de esquema tático. Não tem polêmica comigo, não. Ele tem o elenco, ele vai fazer o melhor com as peças que tem. Posso? Ponto. Hoje ele tem peças, Gleger, para poder jogar no 4-4-2 com 3 volantes também. Só que assim, olha, veja bem. Voltando lá atrás, Gilson Kleina, treinador da Ponte, quando a Ponte começou a fazer bons jogos, começou a ganhar algumas partidas, jogando com 3 volantes. Ele não tinha um homem de articulação.
jogava André Luiz, Leonaldo e Marco Júnior. Aí o Lupe traz aí, eu acredito, nesse meio campo também, tá? O início da recuperação da Ponte, assim. Exatamente. Marco Júnior. Exatamente. Marco Júnior. E tem mais. Leonaldo. Repórter, quando Mateus fala assim, Jesus. eu não tenho, assim, nenhuma informação, entendeu? Não tem nenhuma informação. O Lupe é um repórter traquejado e de muito conhecimento. Ele não arriscaria a pele dele mudando o esquema tático se não tivesse alguma coisa lá dos bastidores, entendeu? Só que eu ainda acho, mesmo sabendo de toda essa capacidade e competência do Lupe, eu ainda acho que ele vem com esse meio de campo, só que ao invés do Wesley, ele vem com o Pedro Júnior, né? O Pedro Júnior, atacante de referência por dentro, né? E aí usando o mesmo esquema e automaticamente... mas ele está jogando no 4-4-2. E se ele trouxer o Moisés e o Luca aqui, faz 2 linhas de 4, fica um 4-4-2. Eu acho que é aí que ele pode convencer o Marco Abelin. Tem uma outra coisa que é muito determinante. Como é que vai estar o Pedro, que veio do Vila Nova, que é o centroavantão. O único que a Ponte tem. Né? Tem o Cruel, mas o Cruel a gente precisa aguardar um pouco mais. Olha, então, se o Pedro for bem, de repente... Aí ele mantém os mesmos 3 volantes que ele atuou numa arrancada da Ponte. Ou vai num 4-1-4-1. Vamos aguardar, Batista, como diria o profeta do cume. Esse Pedro Júnior não é centroavantão, não, entendeu? Ele não é homem de referência, não. Eu tô com o Gleger. Ele pode colocar esse Pedro Júnior vindo de trás, é um esquema híbrido. Ele pode atuar com 4 no meio, mas pode ao mesmo tempo atuar com o time atacando com 3 no ataque. Não dificulta as coisas. Não tem nada de híbrido, coisa nenhuma. Vamos aguardar o que vai acontecer. Oi, Lupe, fala que eu te escuto. E tem 2 atletas que ainda não foram oficializados pela Ponte, mas já estão treinando há um bom tempo junto com o restante do elenco, que são 2 meias. Um remanescente, o Mateus Anjos, vai ficar. E também tem o João Pedro, que é meia. Eu conversei com um jornalista lá de Cascavel. Inclusive, a Ponte vai jogar com o Cascavel na primeira fase da Copa do Brasil. E o João Pedro foi uma peça importantíssima no esquema tático do Tcheco lá no Cascavel. Teve um problema pessoal, quase parou de jogar, mas tem muita qualidade. O João Pedro está treinando, pode ser aí uma surpresa nesse meio-campo. A Ponte ainda busca um meia, mas tem essas 2 opções, Mateus Anjos e João Pedro, caso o Gilson Kleina coloque um meia aí de criação. Só para finalizar aqui o debate da Ponte, ontem não deu tempo de informar o adversário na Copa do Brasil. Começou à 1h, ainda atrasou um pouquinho. E aí, quando saiu o adversário da Ponte, o programa já havia terminado. Informamos pelo carlosbatista.com.br, aliás, bombando, hein? Muito obrigado pela audiência. Realmente, muitos e muitos estamos bombando na internet aí com carlosbatista.com.br. E também na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da tarde, com o Bandeirantes Esportiva, o melhor programa esportivo do rádio. Mas uma análise aí, Cascavel, interior do Paraná, norte do Paraná. O que você achou, CH? É um adversário, se bobear, Cascavel pica a Ponte. Pica mesmo. Nossa. Sabe por quê, cara? Os caras são vice-campeões do Campeonato Paranaense. Pra caramba, hein, cara? Foi bem, não foi, Batista? Deixa eu mandar um grande abraço para o André, que está lá no Reserva da Serra, né, assistindo o programa todos os dias. André é um dos meias do futebol amador de Jundiaí mais elegantes que eu conheço. Cara que joga de cabeça erguida, joga muito. Mas o Cascavel é um adversário que se a Ponte... Não faria gol em você, não faria não. Não faria um, faria vários. O Gleger, é o seguinte, se bobear o Cascavel vai para cima da Ponte e pica a Ponte. A Ponte tem que estar muito atenta a esses detalhes, né, Batista? É claro e óbvio que o elenco da Ponte é muito melhor do que o Cascavel. Mas é um time de tradição, é um time que tem uma história aí recente, né, de um vice-campeonato paranaense, então tem que estar atenta. Se liga, Ponte Preta. Olha a parecidência aí, pelo amor de Deus, hein? Se joga com o sub-20, porque não vale nada. Cuidado, hein? A Ponte, que é especialista em vexame na Copa do Brasil. Fica com o olho aberto aí, Ponte Preta. No passado recente, né? Porque a Ponte...
A Ponte em Perdeu 2001. duas com a Aparecidense. Quer vergonha maior contra a Aparecidense? 2001, o Gleger era o goleiro do Corinthians, enfrentou a Ponte nas semifinais. Corinthians nas semifinais. Semifinais. Foi a final, o Corinthians perdeu pro Grêmio, do Tite. Exatamente. E foi o Grêmio campeão e o Corinthians foi vice-campeão, mas o Corinthians tirou a Ponte. Inclusive em São José do Rio Preto foi eu que joguei esse jogo. Sabe por quê que o Corinthians tirou a Ponte? Por quê? Porque teve a convocação. Mas o time do Corinthians naquela época era bom, né? Mas se tivesse o Washington, o Washington Mega Massa foi artilheiro da Copa do Brasil. Pô, mas o Corinthians tinha o Zorzinho no gol, pô. Se tivesse, o Washington foi convocado pelo Emerson Leão. Se tivesse o Washington Coração Valente, você, Gleger, ia tomar uns 2 gols por jogo. Eu concordo. Olha, a competência do Washington é indiscutível, claro. Mas o Zorzinho vivia uma grande fase naquele momento. Você tremia pro Washington. Não, é o bichão mesmo, hein, doido? Tremia. Foram 2 jogos, um em Rio Preto e outro em Presidente Prudente. E eu estava lá! Eu lembro. Eu lembro, inclusive. Exatamente. Inclusive, fui lá na cabine no jogo em Rio Preto, tava lá Galvão Bueno. Olha que beleza. Galvão Bueno me recebeu muito bem lá. Tinha encontrado uma outra vez o Galvão Bueno num prêmio da ACESP em São Paulo, lá no Palácio de Mármore do Corinthians. E ele lembrou da época. Após o jogo foram tomar um vinho, alguma coisa do tipo? Não, Ele gosta, fomos. Seria uma boa e tal, mas tem uma história aí que vai tomar vinho e tal, mas quem paga, entendeu, é o convidado. Mas você tinha compromisso também, né, Batista? E os vinhos que ele toma, realmente, aí vai o meu salário do ano inteiro para pagar um litro, uma garrafa. Então aí não ia dar certo. Valeu, Lupe. Muito obrigado pelas informações, hein? Valeu, Batistão. Um abraço a todos.